A única pessoa com a qual vamos viver até ao resto da nossa vida é connosco. E por isso faz tanto sentido assumirmos a responsabilidade pela nossa vida e compreendermos que só há um caminho para o sucesso: olhar para dentro de tal forma que consigamos compreender que o mundo fora não nos agride. Ele é só um cenário que mostra como está o nosso mundo interior. Precisamos mesmo de largar a ideia de que é o outro que nos ofende, aprisiona ou limita. O outro é, na verdade, a maior bênção que podemos ter nas nossas vidas. Relacionar-nos com o outro permite-nos estar em contacto com o que de mais profundo grita cá dentro para ser acolhido e amado. No nosso inconsciente está aquilo que deixamos de amar, cuidar e dar vida. E tudo isso está lá à espera de ser libertado. Mas para isso acontecer, precisamos de encontrar mais amor, compaixão, compreensão e paz dentro de nós, porque só assim evoluímos e vamos estar mais disponíveis para os outros. Esta é uma mensagem poderosa da Maria Gurjão, na qual eu me revejo a 100% e que afirmo com toda a certeza é a minha grande missão de vida: descobrir quem sou eu para mim. E eu pergunto-vos, quem és tu para ti? E esta é uma pergunta que pede tempo para a resposta, mas é precisamente nesta pergunta que talvez consigamos encontrar todas as respostas que há tanto tempo procuramos. A Maria é uma alegre, entusiasta, apaixonada pela vida. E eu não tenho a menor dúvida que a base de tudo isto está precisamente no entendimento e prática daquilo que é a consciência sistémica. Tudo está ligado e é olhando para a natureza, para os nossos pais, avós e bisavós, que vamos encontrar o caminho que é sentir paz de espírito. A Maria Gurjão ajuda diariamente milhares de pessoas a libertarem-se de traumas, padrões e sofrimentos, e ela fala através do seu trabalho na consciência sistémica. Hoje está connosco para nos despertar para a força que todos temos para assumirmos de vez as rédeas das nossas vidas. Minha querida Maria Gurjão, olha, bem-vinda aqui ao nosso podcast Bela do Bem. Obrigada por nos receberes na tua casa, que é linda. Tu és feliz aqui? Eu não sou feliz, eu sou super feliz aqui. Vivo num templo de calma, de serenidade, de quietude e de beleza. Eu acho que a beleza é das coisas mais importantes que nós temos para desfrutar da vida, porque a beleza leva-nos para um nível de vibração e de bem-estar que amplia a nossa alma e abre o nosso coração. O belo, o bonito e o belo. Eu tenho uma harmonia que para mim é importante, que tem a ver com as plantas, com a beleza das plantas e o que as plantas me oferecem quando eu entro em casa, aquilo que eu sinto, e com a harmonia dos tons e das cores, mas de coisas simples. À noite isto não tem descrição, porque eu acendo as velas aqui, acendo as velas ali, e a lua põe-se aqui, a lua do céu, porque eu tenho uma neta que se chama Lua, então é a lua do céu e a lua da terra. A lua do céu põe-se aqui, o sol põe-se aqui, e eu quase todos os dias, há algum momento do dia onde eu internamente digo, podia morrer neste momento, morreria feliz. E então aquilo que eu sinto é que nós, seres humanos e a nossa vida, estamos a aprender, a preparar-nos para morrer bem. E o que é morrer bem? No Antigo Egito tu tinhas aquela balança, uma balança nos templos do Egito, nas pirâmides, aparece muito essa balança gravada nas paredes, esculpida nas paredes, que é, de um lado, de um prato tu tens o coração e do outro tens uma pena. Que na hora da tua morte o teu coração seja mais leve que uma pena. E o que é um coração leve? É um coração em harmonia, sem raiva, sem medo, sem ódio, sem vinganças, sem invejas. É um coração leve, é um coração cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de gratidão. Então, a nossa vida e o nosso maior combate nesta vida é connosco. O esoterismo antigo fala-se para o bem supremo e para o bom combate. E o que é um bom combate? É o combate contigo própria, que é tu poderes entrar em paz no teu próprio mundo. E para entrares em paz no teu próprio mundo, as palavras que tu pronuncias ao longo do dia com as pessoas, a forma como te diriges
à pessoa do supermercado, à pessoa que vai na rua, a alguém que tu vês que precisa de atenção, aos teus amigos, aos teus familiares. A partir de que lugar é que tu falas, a partir de que lugar é que tu comunicas, a partir de que lugar é que tu emanas a tua frequência de vibração. E não é entrarmos numa vida de mimimi, porque nós também temos sombra, também temos momentos de dificuldade e de tensão e de dor. O tema é quando eu estou assim e se me sinto assim e me dou conta que estou assim, porque às vezes estou assim e não me dou conta, e depois vou no carro e vem o outro que apita e vem não sei quem. E eu digo, mas o que é que se passa? Estas pessoas eu não os conheço de lado nenhum e está tudo aqui numa tensão. Rapidamente eu percebo que essa tensão é minha e que ela é tão profunda que se calhar eu nem me dei conta de que ela está a existir neste momento. Então, nenhum de nós chega à Avenida da República ou a uma rua qualquer que nós sabemos que tem muito trânsito em Portugal e passamos o sinal encarnado. Se o sinal está encarnado, nós paramos porque sabemos que há uma série de cruzamentos e de carros que vão vir porque abriu-lhes o sinal verde para eles. E tu, se passas um semáforo encarnado, tu vais levar com o carro em cima, vais-te estampar e vais pôr em risco a tua vida e a vida de alguém. Passa-se exatamente o mesmo quando nós não estamos bem. Quando nós não estamos bem, porque acordamos, estamos irritados, porque não percebemos o que é que se passa, estamos zangados, o estômago está virado, a voz está embargada, há um frenesi, uma tensão interna. A primeira coisa que nós temos que fazer nesse momento é parar, respirar, porque a respiração é o elo de ligação aos espíritos, ou seja, ao nosso ser divino, e acalmar as águas até eu poder dizer, ok, o semáforo ficou verde, avança. Uma coisa que eu digo muito, parar é viver. E muitas das vezes, grande parte das nossas ansiedades tem precisamente a ver com isso. Não arranjamos tempo para nos sentirmos e entendermos o que é que se está a passar cá dentro para podermos encontrar o nosso caminho. E é curioso que no teu livro de relacionamentos, na página 167 das reflexões, elaboras uma lista de compromissos que nós temos que ter connosco. E eu coloquei assim esta questão, bem, estes compromissos, porventura, também são compromissos que ela tem com ela própria. E há aqui um que me impactou muito e que vai ao encontro daquilo que estamos a dizer hoje, que tu dizes, um dos compromissos que nós temos que ter connosco para nos sentirmos bem e encontrarmos a direção é isolar-te e ficares na quietude. Que é algo que se está a perder. As pessoas ficarem no aborrecimento, ficarem na quietude, porque é nesse vazio ausente de estímulos que nós vamos encontrar o nosso caminho. A minha pergunta é, estamos a perder isso? Acho que já perdemos isso há algum tempo. Ausente de estímulos exteriores, porque os estímulos interiores estão sempre a acontecer, porque o teu inconsciente precisa de trazer à tona e à superfície coisas que tu não olhaste e não abraçaste de ti própria e que, se não o fizeres nesta vida, vais pedir a outras pessoas que se transformem nisso como gatilhos. Portanto, nós somos um corpo cheio de memórias. Cada uma das nossas células, que temos 37,2 bilhões de células no corpo, tem a memória de todas as eras. Então não basta tu trabalhares o que é teu, porque logo a seguir a trabalhar o que é teu, da tua vida e da tua infância, começam a vir à tona mais coisas mais profundas, coisas que se calhar a tua família viveu, coisas que se calhar o teu país viveu, coisas que a Europa viveu, e infelizmente a história da humanidade não é uma história do qual nós nos possamos vangloriar ou de alguma maneira nos orgulhar, porque nós vimos de guerras, vimos de situações onde o ser humano, pela ganância e pela ignorância, tentou construir felicidade em cima da infelicidade de outros seres vivos. Porque, infelizmente, o ser humano ainda não despertou para a consciência de que só consegue ser feliz se toda a gente estiver bem. E, portanto, o teu corpo não funciona e tu vais ter uma doença física se algumas das tuas células do teu corpo ou de algum órgão teu não está bem. O teu corpo todo vai estar a ocupar energia, a gastar energia, a tentar encontrar um equilíbrio no teu corpo que possa amenizar aquele órgão que não está bem. Não há nenhuma diferença entre o funcionamento do nosso corpo e das nossas células e a história da humanidade e os seres humanos todos vivos que estão neste momento
no planeta. A consciência sistémica é um conceito muito mais amplo e muito mais vasto do que as próprias constelações. As constelações assentam em 3 leis fundamentais e essas leis são a consciência sistémica, ou seja, a nossa consciência de que estamos todos ligados numa teia invisível de amor e numa rede onde ninguém está dissociado uns dos outros. Consciência sistémica é ter noção que estamos todos dentro de sistemas, dentro de subsistemas e dentro de sistemas maiores, desde a nossa família de origem até ao país, até à humanidade. E fazemos parte, por isso é que há a crise do subprime, que há uma crise imobiliária de um lado do mundo e entramos todos em crise. Por isso é que houve o Covid. Porque há um vírus na China e de repente o mundo inteiro parou. Isto é sistémico, estamos todos ligados e tudo aquilo que acontece de um lado do mundo impacta no outro. E para mim, esta tomada de consciência das crises que nós tivemos na história da humanidade recente, onde o mundo parou por causa de uma questão sistémica, é a denúncia de que neste momento os nossos níveis de consciência têm que ir para aí. Estás a perceber? Porque paramos todos por causa de um vírus. Então, se isto para por causa de um vírus, o vírus está-nos a mostrar que nós estamos todos ligados. Então o vírus está a querer dizer alguma coisa sobre todos nós. Muito para além do tema só do próprio vírus. Nós temos que compreender que, através daquilo que aconteceu no mundo, numa história recente, que parece que já toda a gente, ninguém fala disto, está a denunciar algo de essencial sobre a conexão profunda que nós temos uns com os outros. E a nossa noção de isolados, a nossa noção de nos termos isolado do todo, de termos caído na angústia de separação, de acharmos que somos um corpo independente de toda a gente, fez de nós um caminho de uma violência atroz. Porque tu achas que a tua felicidade é a única coisa que conta. E claro que tu te fazes depender da tua felicidade de coisas que tu conquistas e quando conquistas essas coisas elas já não te servem porque aparecem outras mais importantes para conquistar e não tem fim porque a mente é insatisfeita por natureza porque ela não vive no agora. As pessoas estão demasiado preocupadas com elas próprias, mas ao mesmo tempo as pessoas também não têm tempo para saber quem são elas próprias. Nós, a partir do momento em que começamos a usar sapatos, já não os queremos descalçar e os sapatos isolam-nos da energia telúrica. Nós somos o único ser vivo em cima da Terra que não sente a pulsação da Terra, que não está em contacto com a energia da Terra. Deixaste de perceber que os rituais sagrados, que a Terra é a tua mãe, ou seja, é o ser vivo que te dá a informação sobre a conexão do corpo. Deixaste de sentir o teu corpo. Porque o teu corpo houve um corte, um isolamento entre a tua mãe Terra, de onde vem a energia telúrica e o pulsar de toda a vida do planeta onde nós estamos, que se chama Terra, e a conexão com o céu. Tu sendo uma ponte entre o céu e a Terra, se tu cortas um dos canais de conexão, tu vais ter dificuldade, porque vais acumular muita energia que tu não consegues descarregar. E essa energia que tu não consegues descarregar vai diretamente ao corpo emocional, do corpo emocional vai para o corpo físico e vem também do corpo mental. Ou seja, é como se o ser humano neste momento fosse um balão cheio, e a cabeça é o balão, de ideias, com um fiozinho fininho, que é o fio do balão, que levanta o voo, e o fio do balão já nem sequer tem uma pedra para estar em contacto com o chão. Qual é o desafio então das pessoas que chegam às constelações pela primeira vez? O que é que tu vês? Uma narrativa onde a pessoa está presa, um mundo que a pessoa vive, cheio de histórias e de biografias que para ela são reais, onde ela está presa nas masmorras do seu próprio ser. Imagina que tu vês uma pessoa dentro de um vidro, de uma bolha de um vidro, e esse vidro é hermético, portanto essa bolha desse vidro, ela está lá dentro, com ar, com oxigênio, mas é um vidro grosso, de uma cápsula, onde ela está dentro de água, e ela está cheia de pânico, com medo daquela água toda que ali está. O mundo é feito 90% de água. O nosso corpo é feito 90% ou mais de água, igual à Terra. As nossas relações do tipo de elementos que nós temos no corpo físico é igual aos elementos da Terra. Então, água são emoções, são ondas emocionais. E tu olhas para a pessoa e vês a pessoa a sofrer imenso lá dentro da cápsula
E tu percebes perfeitamente que ela não tem como evoluir dentro daquela cápsula, porque a narrativa é sempre a mesma. É assim que eles te chegam, como é que tu os desconstróis? Partindo da cápsula. Fazendo a pessoa partir, ela própria partir a sua cápsula. Dizer assim, espera, mas eu tenho medo da onda que vem aí. Mas é só uma onda. Não é nada ao lado da onda em que tu vives, que é muito pior. É que tu nem sequer sentes a água. A água é tanta que já transbordou, tu já nem consegues discernir de onde é que as coisas vêm. Ou seja, o sofrimento existe, é a primeira nobre verdade do budismo, tu não tens como fugir dele. Aliás, a dor não é o sofrimento, eu disse mal, a dor existe. O sofrimento é a narrativa que tu escolhes entre a dor, a história em que tu acreditas, que transformas a dor em sofrimento. Isso implica apego. Apego a uma história. Mas a minha mãe fez isto, o meu pai fez isto, o meu irmão fez isto, aquela pessoa ofendeu-me, fez... Como assim essa pessoa ofendeu-te? Quem se ofende és tu. Se tens uma cesta mental que não está bem resolvida, tu vais pegar em conteúdos de pessoas que te dizem coisas e vais transformar isso numa ofensa. Porque podem estar duas pessoas, aquela pessoa dizer a mesma coisa, e para uma foi uma ofensa e para outra foi uma gargalhada. Então, mas a frase que a pessoa diz é a mesma, porque é que as duas pessoas recebem diferente? Porque tu recebes as coisas em função da tua cesta mental, do que te vai dentro, das memórias que tu tens, das emoções que tu tens. Isto é um tema muito interessante, que é quando eu quero culpar o outro das coisas que eu sinto. E há aqui um ponto fundamental que tu dizes, cada pessoa entra na nossa vida com um propósito espiritual e nós estamos na vida do outro também pela mesma razão. Então é acreditar que aquela pessoa está ali na minha vida, ela irrita-me, ela angustia-me, ela gera-me raiva. O que tu tentas desconstruir nos outros é não pensar que a culpa é do outro, mas o que é que está a acontecer dentro de mim para eu estar a reagir com o outro desta maneira. Qual é a parte de mim que esta pessoa me está a mostrar que eu não pratico comigo própria e que se torna intolerável na minha vida? Agora diz-me uma coisa, quando tu começas a confrontar as pessoas que chegam ao teu lagar com estas questões, como é que as pessoas reagem? Porque quando as pessoas tomam consciência disto, eu acredito que aí tu começas a dar o teu salto quântico. Mesmo. Mas depois, provavelmente, há resistências. Aquilo que nós vivemos no campus, e portanto no Lagar da Alma, o que nós vivemos no campus, oferece às pessoas, ao longo do dia, uma experiência de amor e de gratidão e de uma energia elevadíssima de compaixão que faz com que a pessoa entenda aquilo que a mente não tem como entender. Porque tu não consegues te desenvolver através da mente, mas sim através do coração. E tu tens que fazer descer a mente ao coração. E esse é um processo, sabes que eu quando estive no Lagar das Almas contigo, isso é tão interessante que é, quando sais da mente e vais para o coração, é incrível. Mas conseguir pôr a pessoa presente, sair do mental e pô-la no coração, isso é todo um processo. Pergunto-te se não tens pessoas em que tu chegas lá e há um ego demasiado grande, claro, que te dá imenso trabalho de desconstruir até a pessoa tipo... Claro, abrir o coração. Às vezes eu tenho a pessoa sentada ao meu lado que pagou por uma constelação, que esperou 6 meses para aquele momento e ela está num estado de criança tão identificada com a sua dor e com o seu sofrimento que ela quer que eu a salve. E eu olho para ela e digo-lhe assim, vais ter que te levantar e sentar de novo na tua cadeira porque eu não tenho nada para te dar. Como é que a pessoa reage quando tu dizes isso? Eu digo isto de forma amorosa. A pessoa abana por dentro e eu tenho que a abanar para que ela queira trabalhar. E ela querer trabalhar é ela sair daquela criança vítima. Porque as crianças não constelam porque não têm maturidade para isso. Só um adulto é que pode constelar. Então, tens que levar as pessoas a um nível de maturidade e a um nível de compreensão delas próprias. E isso é feito através de jogos de um olhar onde eu sou bruta no sentido de acutilante, assertiva, mas amorosa. Porque é de um lugar de amor que eu estou a falar, quer dizer assim, eu estou-te a prestar um serviço. Se tu queres ficar nesse lugar, esse lugar é sempre o mesmo script e tu já sabes qual é. Mas a pessoa que lá vai tem que estar preparada e tem que ter a coragem de se querer trabalhar. Ninguém está num sítio que não tenha escolhido ao nível da alma para estar. O plano divino e a ação é perfeito. Por isso é que às vezes as pessoas, eu queria ir, mas não foi este mês e não foi o outro e não foi o outro. Porque ainda não é o tempo. A pessoa aparece quando está pronta. Isso que é o inconsciente que nos leva lá. É o inconsciente que nos leva. Ora, nesta dissociação, e voltando um bocadinho atrás, nós somos seres místicos dentro de um corpo.
A Terra pulsa, nós somos o único animal em cima da Terra que não está na frequência de vibração da Terra. Isso é gravíssimo, porque estamos dissociados. Ao estarmos dissociados, o que a Terra tem para nos ensinar ao nível da sua natureza e do ciclo da vida, de morte e de renascimento e de sabedoria, não chega a nós porque nós estamos dissociados dela, não estamos no mesmo canal e na mesma frequência. Então o que é que a geração de hoje, o mundo de hoje tem que fazer para estar conectado? Desporto, que é do bem, alimentação, que é do bem, e olhar para dentro, se trabalharem a si próprios. Ou seja, tempo de silêncio, tempo de qualidade, passear, de serenidade, tranquilidade, momentos de beleza, de quietude, de pausa, de calma, porque eu posso fazer desporto, mas eu depois posso ficar viciada no desporto. Então é a mente e tudo aquilo que o meu sistema endócrino precisa para se manter no nível de stress. Não. O desporto com qualidade, onde o corpo é acordado e ativado para que tu possas sentir a seguir. Então nós tomamos banho, lavamos os dentes, a comunidade do bem faz desporto, mas não higienizamos a nossa mente. Nós temos que higienizar a nossa mente, no sentido de que há um momento do dia onde eu preciso de quietude e de silêncio, de voltar para dentro, porque senão eu nunca vou perceber nem escutar a voz do meu coração. Eu preciso de aprender a escutar a voz do meu coração. E isso implica rotinas, da mesma forma como... Repara, a forma como tu vais dormir é fundamental para a forma como tu vais acordar. Nós vivemos em várias dimensões. A primeira dimensão é a unidade. A segunda dimensão é quando nós somos partidos em dois, homem e mulher, noite e dia, branco e preto, sol e lua, bem e mal. A dualidade é um corredor, imagina um corredor com dois espelhos e, portanto, tu não tens como sair desse corredor, então o que tu vês permanentemente é um espelho que te opõe de um lado e do outro. Um perfil de um lado, outro perfil do outro. E aqui nós caímos na dualidade. Vivemos na terceira dimensão. Qual é a diferença entre a dualidade da segunda dimensão e a terceira? É a carga das narrativas que é posta, o corpo emocional que entra. Então, na terceira dimensão, que é onde nós vivemos todos, nós temos a definição do que é bom, porque há uma definição do que é mau. Isso é um paradigma. Isso é um paradigma, não, isso é um paradoxo. Ou seja, eu sei o que é quente porque eu tenho noção do frio. Porque se eu não souber do que é frio, eu não sei o que é quente. A definição do quente tem por oposição a experiência do frio. Portanto, ambos dependem um do outro para a sua definição. E ficamos presos aqui, onde não há liberdade para sair daqui. Então, tu nasces e vives superditada à vida que os teus pais te deram. O nosso corpo físico, ele é parido, mas antes de ser parido, ele vive 9 meses, teoricamente, pode viver 6, 7, 8, dentro da barriga da mãe. Durante o período da concepção dos 9 meses, para quando a gravidez corre bem até ao fim, e os 3 primeiros anos de vida, é o cardápio que tu tens aqui a cesta, com todas as memórias genéticas, epigenéticas, emocionais, que tu precisas, na agência cósmica, a tua alma precisa de recordar neste plano. A Terra é uma universidade prática. Não é uma universidade teórica. Aqui tu vens fazer cadeiras práticas. E lá no passado também já cá tiveste, chumbaste naquela cadeira e não tens hipótese de ir em frente sem passares nesta cadeira. Então dizes, eu vou ter que nascer outra vez, ir outra vez para a mesma universidade, ir outra vez para o mesmo país ou para os mesmos colegas de trabalho que também chumbaram comigo, para ver se conseguimos desta vez passar na cadeira prática. Porque eu não consigo seguir enquanto não passar na cadeira, não vou para o ano seguinte, vou ficar aqui neste ano, aqui à volta. Porque tu quando nasces, tu nasces com um conjunto de coisas que vêm até de vidas passadas que tu já tiveste e nasces com o propósito de trabalhar aquilo que não trabalhaste noutras vidas. Exatamente, na universidade prática, onde chumbaste e voltas para a cadeira. A Terra é exatamente a mesma coisa. Tu, não é pela teoria que tu sabes que tu te resolves. Porque a teoria não te traz para a matéria e não te faz ter a experiência do amor e da compaixão e da gratidão. Então nós temos que fazer descer a mente ao coração, ter a experiência vivida. E a experiência vivida não se faz a fugir da experiência, a fingir e a pôr máscaras e cascas para eu não sentir.
que é aquilo que a sociedade faz. As pessoas querem as coisas fáceis e rápidas. Nesta terceira dimensão, a vida é-te dada pelos teus pais e é-te dada de fora para dentro. E depois os teus pais ainda te deram educação, comida, experiências de vida, tudo de fora para dentro, tudo de fora para dentro. E esse fora para dentro traumatizou-te. Houve coisas que tu gostaste e houve coisas que tu não gostaste. E tu agarras essas coisas que não gostaste, ficas presa a elas, porque como veio de fora para dentro, tu és vítima disto. Eles não foram bons para mim porque fizeram isto. Tudo de fora para dentro. E a vida, depois já não são os pais, já é o patrão, já é o namorado, já é whatever. É tudo aquilo que tu vais... Porque os arquétipos e a importância destas pessoas, como tu cresces, já não estás tão dependente destas pessoas, porque começas a ser autónoma, já tens que pôr a mesma sensação que viveste com estas pessoas em coisas da tua vida. Mas vira ao disco e toca ao mesmo. Porque a sensação que tu tens com a tua mãe vais ter no teu relacionamento amoroso. A sensação que tu tens com o teu pai vais ter na relação com o teu trabalho. Ou com a autoridade, ou com as figuras de autoridade. E tu o arquétipo é o mesmo, mas tu transferes os conteúdos para pessoas diferentes. Só que o problema é que tu tens umas lentes nos olhos, e essas lentes nos olhos, imagina, têm um papel, aquele papel das bolas de neve, que é um papel encarnado. Então tu tiras aquele papel, pões o papel à tua frente e vais ver a vida. Olha que giro o mar encarnado, o céu encarnado, a Isabelinha encarnada, o Filipe encarnado, está toda a gente encarnada. Porquê? Porque estás com um papel encarnado à frente. As dores que tu trazes de vidas passadas representam sankaras, que os budistas explicam bem, que é uma lente que tu pões entre ti e a realidade, que te vai fazer interpretar a realidade não como ela é, mas à luz da tua carga emocional. Porque estou presa num corredor aéreo onde aquilo que eu vivi foi aquilo que foi. Veio de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, há um momento onde tu percebes que, como é que eu acreditei a vida toda que tudo o que vem é de fora para dentro, que é real, porque os pais deram a vida, os empregos vão despromover ou despromover, é tudo de fora para dentro. E vives horizontalmente, ou seja, vives presa à ideia de que aquilo que te acontece vem da tua família, da realidade do teu trabalho, de tudo e mais alguma coisa, que é esta horizontalidade dentro do corredor aéreo que nós chamamos terra, as vidas que nós temos. Não há mais nada, não acontece mais nada, não há... Como assim não há mais nada? Então, quando tu te verticalizas, é quando tu percebes, calma, eu sou um ser divino dentro de um corpo. Quando é que eu me verticalizo? Quando te consegues despertar. E o que é despertar? É quando compreendes que como um ser divino dentro de um corpo, como um ser místico dentro de um corpo, tu foste sempre livre de todas as escolhas que fizeste e da emanação energética das experiências que cozinhaste para ti. Então a mãe e o pai já não te deram a vida, deram-te a vida que tu pediste para receber. Porque era a vida que tinha o cardápio das experiências emocionais que tu escolheste para ti viver. Que a receita do bolo que tu estás a fazer na cozinha foi escrita por ti. Eu escolho os meus pais e também escolho a cultura e o sítio. Tudo. Eu escolhi o meu pai e a minha mãe, eu escolhi ter nascido em Portugal, eu escolhi ter nascido nesta cidade. Tudo. Para trabalhar aquilo que eu não trabalhei noutras vidas. A tua alma é vibração e luz e amor. E numa vibração e luz e amor ela tem uma determinada frequência, uma fórmula energética. Ela nunca vai conseguir cair num corpo cuja frequência de energia deste corpo não tenha a ver com ela. É uma chave e uma fechadura. Então a minha frequência e a minha vibração está toda ligada com a dos meus pais, Claro. Dos meus avós e dos meus bisavós. Nós estamos na frequência certa para eu poder trabalhar tudo aquilo que eu não consegui ainda. Tudo aquilo que eles foram nesta vida, foste tu em vidas passadas, viveste coisas iguais e por isso precisas deles para recordar. Eles também me escolheram a mim? Sim, eles aceitaram porque tinham muito a aprender com uma pessoa como tu. É dos dois Porque lados. também há isto. Eu sinto que eu também tenho um papel importante na vida dos meus pais. Eles têm muito na minha vida. Mas eu sinto que, através também das minhas ações e de coisas que eu faço, eu também às vezes sinto que eles devem achar, ok, eu também percebo porque é que ela é minha filha, porque eu também tenho isto a aprender com ela. Não sou só eu que escolho. Não. Nós estamos no entrelaçamento quântico. E esse entrelaçamento quântico, ele tem os dois lados. Ele tem sempre os dois lados. Eu tenho muito a aprender com aquela pessoa e aquela pessoa tem muito a aprender comigo.
há um match perfeito entre os dois lados. Então, quando tu percebes que te verticalizas e percebes que, afinal de contas, aquilo que eu vivo dentro deste corredor aéreo e que eu me queixo imenso de que os outros fizeram, fui eu que emanei essa frequência de vibração, eu tinha esse código de barras, o código de barras que eu trazia na minha alma, entrou em sintonia com o código de barras dos meus pais, que eram os pais mais perfeitos do mundo, para me darem as experiências que eu precisava para recordar o que a minha alma escolheu viver neste plano. Tu entras para a quarta dimensão, que é, começas a perceber que o mundo onírico, que é o mundo dos sonhos, das metáforas, dos sinais, das coisas que vem alguém e diz, de um livro que cai quando tu entras numa livraria, de uma mensagem que te chega, de olhares para o mar, vives uma informação, qualquer coisa que acontece, que de repente tu começas a dizer, calma, porque a vida não é só isto. A vida também é o que se mostra e que me dá sinais, exemplos de sinais. O meu carro, de repente, o meu telemóvel, que chega ao pé do carro e entra logo em contacto com o carro, desconecta-se do carro. Se o carro é o meu corpo e representa o meu corpo, tudo o que vai acontecer ao carro está-me a fazer um advento do que se passa dentro de mim. Então, se eu tive um furo, se o motor se avariou, a bateria descarregou, a bateria nova, calma, o que é que se passa com a tua energia? Estás a gastar energia a mais. Observa o que se passa com a tua energia do teu corpo. A bateria do teu carro pifou, foi à vida. Ou seja, tudo aquilo que o carro me mostra, a casa. Ou seja, imagina que eu tenho na minha zona 6, que é a zona da cozinha, que é a zona do relação com o trabalho, uma torneira entupida. O lava-louças está entupido. E de repente, no campus de consciência sistémica, no arranque do ano eu tenho os alunos a entrar e tenho problemas de ligação com uma operadora, a MEL, ou seja, o que for, que estão com problemas e não está a dar, ou seja, está a fazer com que os alunos tenham uma primeira má experiência. Isso está refletido aqui em casa. Eu de repente vou ver, mas a minha torneira o lava-louças está entupido. E eu desentupo o lava-louças e o problema resolve-se. Essa quarta dimensão é fantástica, porque eu reparei agora numa coisa, no meu dia-a-dia estou sempre atenta às coisas, às pessoas com as quais me conecto, às coisas que acontecem à minha volta. Mas estás a viver na quarta dimensão. E agora percebi uma coisa, mas percebi que estou desligada de pequenos detalhes da minha casa que podem estar a impactar diretamente as coisas que eu quero trabalhar. Eu vou-te dizer o quê? Queres que eu te diga? Nada acontece por acaso. Olha por que carga d'água tu tinhas que dar estes exemplos, que é tudo o que não está a funcionar na minha casa. Eu vou-te dizer, eu tenho um problema na minha televisão há imenso tempo. Eu tenho a pia entupida da minha casa de banho. Eu sinto-me numa quarta dimensão, mas sinto que estou no processo ainda. É fácil entrar em contacto com a quarta dimensão, mas é difícil reconhecer os sinais e atuar em função desses sinais. Atuar, sim, porque implica uma entrega e tu viveres num nível de desapego e de compreensão da realidade não habitual, que é aquela que os nossos olhos veem, e de devolveres à realidade não habitual, ou seja, aos sinais, a autoridade que eles têm. Estou-te a perceber. E a pessoa diz assim, Maria, estás a pôr pimenta nisso, que exagero. E eu olho para a pessoa e digo, exagero? Então experimenta fazer isso e vê como é que a tua vida desbloqueia. Porque nós somos assistidos pelo céu, Isabelinha, o tempo todo. E aquela malta no céu está a dizer, a criança humana não percebe nada, não nos ouve. Aumenta a dose. Aumentem a dose, abram lá a torneira, porque esta criança humana não consegue perceber à primeira. A repetição dos padrões e a dor, e aquela pessoa tudo acontece, nós chamamos de destino, e não tem nada a ver com destino. Tem a ver com a resistência e o apego da dor que as pessoas têm, que forçam as suas vidas à repetição em doses ainda piores. Porque não conseguem perceber... estou toda arrepiada. Não conseguem perceber o que de luminoso e a lição espiritual que aquela história lhes está a oferecer, e como resistem a trabalharem, resistem porque querem ter razão e estão presas na vitimização, forçam o destino a ampliar com mais dose. Não, isso faz-me lembrar aquela expressão que é não forces que a vida flui. Ou seja, quando nós
sentimos que tudo está em esforço e tudo nos está a custar, não estamos a ir no fluxo da vida. Mas aí o importante, Isabelinha, tens toda a razão, e aí o importante é que nós temos apegos a formas de pensamento, apegos a dores, apegos a formas de amor, porque chamamos amor ou que não é amor. O amor, a palavra amor está mal usada, nós não conhecemos a palavra amor na nossa sociedade, porque amor é apego, é desejo de que o outro esteja na nossa vida, é desejo que o outro seja aquilo que eu preciso, que preencha os buracos dos meus vazios de amor. Isso não é amor. Isso é necessidade e codependência. Amor é deixar o outro ir se for preciso. Se for para o bem supremo daquela pessoa crescer e ir, ela tem que ir. E não há maior gesto de amor do que abrir mão de alguém para que ele seja feliz, ou ela. Este apego, esta terceira dimensão, nós estamos presos no corredor aéreo e tudo aquilo que nos é dado, a criança humana precisa de ter, porque tudo aquilo que não é daqui é mal-vindo, porque temos medo do que é. Quando tu começas a entrar na quarta dimensão e perceber que há um mundo onírico, que há um mundo de mensagens, que as coisas acontecem permanentemente e que elas estão aí para tu as reconheceres e para as tomares para ti, tu começas a criar desapego. Porque começas a perceber que estás sempre assistida por uma dimensão maior, pelo teu eu superior, e que estão-te a pedir para tu seguires um caminho. E tu só tens que te permitir seguir esse caminho. Esse caminho só se segue com o quê? Largar e desapegar de crenças, de condicionamentos, de ideias, de medos, de apegos à dor, de vitimização, de razão, que tudo isto só te afunda, porque não há nada pior para um ser humano do que ter razão. Sim. Porque ficas preso numa ideia e numa realidade que não tens motivos para sair. E aqui outra coisa que é perceber que realmente eu não posso querer controlar aquilo que é impermanente. Isso. Porque a partir do momento que eu aceito que a vida é impermanente e que está sempre a mudar, eu ponho-me a partir de um lugar que é, eu não controlo nada. Quer dizer, eu controlo o que depende de mim, mas a vida é gira quando eu deixo de querer controlar aquilo que não é para eu controlar. Tudo é impermanente, menos uma coisa. A tua relação contigo. Porque tu nunca podes deixar de estar contigo. E é justamente nesta relação que é mais importante e que é a única que é permanente, dentro da impermanência do teu estado emocional, que nós falhamos. Porque não queremos olhar para aqui. E fazemos da vida o sucesso da vida, o que vem de fora. Enquanto eu fizer da minha fonte de sucesso de vida o que vem de fora, eu estou lixada. Porque o que vem de fora é impermanente. E mal eu tenho uma coisa que eu gosto, no segundo seguinte essa coisa já não existe. Se eu quero uma pessoa para viver com ela, essa pessoa eu não tenho como alterar, não tenho como dizer assim, tu vais me amar. Porque amar alguém não depende de ti, depende da escolha dela interna. E tu não tens como alterar isso. E esse é o maior dos enganos da própria realidade. Como nada vem de fora e tudo é emanado de dentro para fora e o que vem de fora vem para te mostrar o que de dentro existe e tu sozinha não consegues mergulhar e conhecer, este é o holograma. Portanto, a quarta dimensão mostra-nos um mundo de uma realidade não habitual que te vai dando informação e quando tu te abres a essa dimensão, tu já sais do campo do ego e já começas a perceber que és uma alma encarnada, que és luz e amor e vibração. E que essa frequência de vibração, como uma partícula atómica, ela atrai para si em função da frequência em que vibra. Chama a si o que está na sua aura de vibração. Ok? Então se a minha vida, e se eu tenho uma vida que eu não gosto, é porque eu estou a emanar esta frequência. Então como é que eu resolvo a minha vida? Muda de frequência. Trabalha-te e muda de frequência. Exatamente. Que é isto que eu faço com as pessoas. Essa é a minha missão de vida. Porque nós só vamos nos curar quando saímos do corredor aéreo onde estamos. Porque neste corredor aéreo, da terceira dimensão, nós não nos curamos. Nós só nos curamos quando vamos para a quarta e para a quinta. Certo. E para a sexta e para a sétima. O que é a quinta? A compreensão da compaixão, do amor, da aceitação. É quando tu te ligas... deixas de julgar o outro que se estampa e que faz uma coisa que é dura, que é difícil e que provocou dor e sofrimento noutras pessoas, tu olhas e dizes assim, o maior sofredor é ele.
e tu emanares amor para aquele que mais precisa. Isso. Foi aquele que do seu comportamento gerou dor para outras pessoas. É essa pessoa que precisa de amor. Sexta tem a ver com a geometria sagrada, com as mandalas, e a sétima tem a ver com a cocriação. Podemos chegar à sétima, nesta Nós licenciatura vivemos da ao vida? mesmo tempo em todas elas, Isabelinha. Sim, ok, percebo. Só que o corpo que tu Estar vives mais tempo e mais consciente na sétima dimensão. o teu eu possível? superior, tu estás em todas elas. Só que consciente nesta vida, neste corpo, estás caída na terceira. Mas tu tens estruturas energéticas que estão em todas. O que tu precisas é despertar essas estruturas para em conjunto e neste canal, estares... Por isso é que é como podemos terminar como comecei, que é sou um ser místico dentro de um corpo. E eu tenho que recordar isso, para não definir, porque não importa nada definir a Maria. A Maria é uma personalidade e é um boneco. Se esta Maria, que tem esta personalidade deste boneco, se conseguir trabalhar na personalidade do boneco para reconhecer a fonte de vibração, luz e amor e compaixão que mora e que desce através dela, eu vou-me subalternizar a isto. Então aquilo que eu sou já não é importante. O que é importante é o que eu faço com a energia que mora em mim. Tu sempre foste assim. Como é que ganhaste esta consciência? Como é que tu eras quando eras miúda? Como é que tu observavas? Era muito introspectiva, era muito calada. Lembro-me de ter 4 anos e brincar às escondidas com a lua e olhar para a sombra do meu corpo projetada numa parede e tentar perceber que quando eu me aproximava a sombra ficava mais pequena, quando eu me afastava e me aproximava da luz a sombra ficava maior, e eu compreendendo, então mas se eu me aproximo da luz a sombra fica maior, se eu me afasto da luz a sombra fica mais pequena, mas mais opaca. Eu lembro-me de ter uma conexão, uma noção, e depois quando era adolescente e bebíamos assim um copo, o meu grupo inteiro de amigos parava e dizia calma, 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 que ela já bebeu um copo, vamos todos parar para ouvir, porque vem aí uma coisa filosófica qualquer. Portanto, a minha cena era qualquer momento que, se eu bebi um copo em adolescente, eram as inspirações que eu tinha, as conexões que eu fazia, as ligações e as histórias que eu inventava, de olhar para as árvores e ver as folhas das árvores todas em todos os ramos e de repente perceber que isto era a sociedade, os ramos de cima, os ramos de baixo não apanham tanta luz, os ramos de cima apanham muito mais luz. E eu fazia teorias do nada, observando a natureza. Tu entusiasmavas-te na observação das coisas? Das coisas e das pessoas, e não tive dúvida nunca que a minha vida era com pessoas. Eu tirei o curso de Psicologia. O que é que tu fazes diariamente para teres a vibração a teu favor? Olha, trabalho muito. Acordo. Eu quando acordo estou 1 hora em silêncio. Faço a minha ginástica, bebo a minha curcuma com gengibre e pimenta preta para limpar o corpo. Alimento-me do belo e do bonito. Procuro que as minhas palavras... lá tenho muito que fazer dentro de mim ainda. Que fique claro para toda a gente que eu não me estou a pôr num lugar onde eu não estou. O que é que ainda tens que fazer? Olha, coisas que me vêm de dentro de vazios de amor, de inseguranças profundas, que vêm de vidas passadas, de muitas coisas. É muito mais fácil tu viveres uma vida isolada do mundo. Um monge tem uma vida muito mais facilitada do que um leigo. Eu tenho filhas, neta, tenho uma empresa, tenho um projeto, tenho uma escola internacional, tenho congressos, tenho... Que tu escolheste. Que eu escolhi, portanto, e tenho pessoas que trabalham comigo, gerir pessoas, gerir alunos, gerir dinamizadores, gerir um mundo de gente onde a Maria que vai dar uma aula ou que vai fazer uma constelação é uma versão, mas depois a Maria gestora, dona da empresa, que tem um projeto, que vê o alcance desse projeto e que o precisa de levar para lá, levando a equipa a beber a visão para se motivarem para irmos juntos, delegar, libertar carga, aprender a delegar e dar às pessoas a força e o empoderamento e a autonomia que elas têm para poderem brilhar e sentirem-se também felizes naquilo que estão a fazer, sem que sejam umas operacionais minhas. Tudo isto são grandes desafios. E sentes que isso faz parte do teu plano de vida? Completamente. Completamente, porque eu sozinha nunca poderia
ter feito aquilo que já fiz. Nunca estaria no teu plano de vida, agora estavas a falar de monge. Ai, tantas vezes que eu tive vontade de ser um monge. Sim, eu fiz 8 vipassanas, que são 11 dias de silêncio, com 10 dias de silêncio com 11 horas de meditação por dia. Onde tu acordas às 4h30 da manhã e meditas até às 9 da noite, com intervalos curtos. Era desconfortável para ti? Era uma maravilha. Era uma maravilha. Os primeiros 5 dias muito duros, do 5º dia para a frente eu ficava lá, mesmo com as minhas filhas pequenas. O que é que foi duro nos 5 dias? Os primeiros 5 dias tu tentas silenciar a mente e a mente não silencia. E tu pensas, que loucura, isto é um cavalo, isto é um elefante dentro de uma loja de cristal. A partir de tudo, quando vira-se para um lado, parte tudo, vira-se para o outro para perceber o que é que aconteceu, partiu a outra parte. Ou seja, a nossa mente tem um domínio sobre nós. É uma mente macaco, tem um domínio sobre nós, que a quietude, a verdadeira quietude, só acontece quando tu silencias a mente. Mas para silenciar a mente tu tens que treinar muito. É como ires ao ginásio e treinares o músculo. Tal e qual. Se eu não vou ao ginásio há 6 meses e vou para a passadeira, ao fim de 10 minutos de estar a correr na passadeira, eu estou a morrer e vejo a pessoa ao meu lado, se calhar com mais 20 anos do que eu, a andar, a cantar e a correr, e eu digo, mas como é que esta pessoa faz isto? Porque ela faz aquilo todos os dias, de forma consistente. Ou seja, nós precisamos de higienizar a nossa mente e de fazer meditação, sim, de uma forma séria, sim ou sim, porque se nós não vamos conseguir levar-nos para um lugar, porque a mente vai tomar conta, a cabeça vai tomar conta, e a tua vida é superditada pelos insights e pelas necessidades e pelo impacto do teu inconsciente a vir à tona permanentemente e a fazer-te reagir o tempo todo em vez de agir. Depois desses 5 dias de Vipassana, onde tu realmente conseguiste acalmar a mente e perceber o que é o verdadeiro silêncio e a verdadeira presença, depois já não há como voltar atrás. O que é que tu aprendeste lá que conseguiste integrar cá? Que os níveis de dor do inconsciente da minha mente é como se tu abrisses um buraco na terra e deixasses à tona, sempre a céu aberto, a profundidade da nova escavação que tu fizeste. No princípio a terra é leve, a dor é difícil, mas não é nada de especial. E aqui estamos todos nós. Quando tu começas a ir ao fundo e começas a abrir um buraco e já com os teus dedos não dá, tens que usar uma pá e o pé para carregar e para conseguir tirar, e depois já não dá porque é granito e nem as tuas unhas nem as pás dão, tem que ser uma picareta, e já não dá, tem que ser uma bulldozer que vem tirar uma grande pedra porque nem a picareta chega lá, porque quanto mais tu vais fundo no inconsciente pessoal, social e coletivo, mais dor tu encontras cristalizada e guardada nas masmorras do inconsciente coletivo da humanidade. Esse é o meu projeto de vida. Porque eu acredito profundamente que as grandes mudanças da sociedade fazem-se através de minorias consistentes, não através das maiorias. E uma minoria consistente tem que se preparar para mergulhar fundo. E tu só tens uma forma de te preparares para mergulhar fundo, é entrar em paz no teu próprio mundo, para poderes te pôr ao serviço de algo maior, da alma do teu país, da alma da tua cidade, da alma do continente, da alma da humanidade. Porque o que vem à tona quando tu abres um buraco mais forte já são metais pesados. E metais pesados tens de ter estrutura para poder abraçá-los com todo o amor. Maria, Aqui um barulho de alguém a cortar uma relva, não é? Isto nunca acontece. não sei. Mas olha, O Filipe estava maluco, só olhava para a volta a ver onde é que estava o barulho. olha, se calhar já terminamos. Um beijinho a todos e até breve. Adorei. Obrigada, Maria. Obrigada, Obrigada. Um privilégio, uma alegria enorme receber-te. Ai, para mim também. No meu tempo.